Que é uma demência. No Paraná, ainda há pouco, foi preso um fazendeiro porque matou uma onça que estava comendo seus bezerros. Preso com uma prisão inafiançável e imprescritível. Porque matou uma onça e estava comendo seus bezerros. E é uma causal de reforma agrária. Porque ele matou essa onça, ele pode ser desapropriado na sua terra. Aquela terra, possivelmente, vem de seu pai, de seu avô, de gerações trabalharam naquela mesma terra. Matou uma onça, um louco do Ibama, denuncia ao INCRA, e o INCRA, se houver um interesse qualquer, desapropria a sua terra. Então, que segurança os fazendeiros têm, os agricultores têm no Brasil para investir? Nenhuma. Eu sou profundamente contra a reforma agrária. Por quê? Porque a reforma agrária teve uma evolução. É uma palavra que hoje nós não podemos aceitar. Reformar o que seria? Reformar seria aprimorar o existente, aperfeiçoar o existente. Entretanto, por uma influência de uma guerra, de verdadeiro artifício de guerra revolucionária psicológica, a expressão reforma agrária no sentido legítimo, no sentido de aprimoramento das estruturas do campo brasileiro, que tem dado uma prova de vitalidade espetacular, aguentando os governos têm aguentado, essa expressão passou a ter um sentido pejorativo mau. Se eu lhe chamar de marginal, de tratante ou de vilão, o senhor com toda razão vai brigar comigo. O senhor, como agricultor, certamente tratante é. Porque o tratante quem é? Quem faz isso? O vilão é o que mora na vila. O marginal é o que mora às margens do rio. São palavras no sentido inicial normal, legítimo, que passaram uma evolução semântica no sentido mau, inaceitável. A mesma coisa se deu com a expressão reforma agrária. Reforma agrária no sentido do confisco da terra, aqueles que trabalharam, aqueles que produziram, para ser distribuído no tabuleiro de xadrez para uma série de 100 terras, que também não existem, esses sim são marginais. Isso vai introduzir na nação um caos total. E será um desastre completo para o Brasil. Portanto, deveria haver uma mobilização da classe agrícola contra a reforma agrária. E o senhor viu que a reforma agrária foi regulamentada há pouco no Congresso Nacional, e o projeto de regulamentação da reforma agrária que vai atingir a toda a estrutura agrícola da nação é o projeto do PT. É um projeto altamente socializante, um projeto altamente estatizante, que ameaça transformar a nação numa grande repartição pública. Porque quem vai determinar o que cada agricultor tem que plantar aqui, ali ou acolá, vai ser o INCRA e não mais ao próprio dono da terra. Quer dizer, vai se transformar a agricultura brasileira numa imensa repartição pública. Essa agricultura que, como eu disse, tem dado provas de vitalidade realmente maravilhosa. Tem tido a prova é aguentar os governos, tem aguentado. No Brasil se perde anualmente 30% da safra de grãos por falta de silos, de estradas e de armazéns. Alguma pergunta mais? Eu gostaria de transmitir a sua alteza, em nome do reitor da Universidade do Vale do Paraíba, da Univap, um convite para, se possível, fosse agendado pela sua assessoria, para uma manifestação onde há um debate lá na Universidade aí em São Paulo. Feita. E com isso eu termino. Talvez não tenha sido feita com um certo respeito para não me deixar numa posição constrangida. E os custos da monarquia? Quanto vai custar isso para a nação? Muitas vezes já me fizeram essa pergunta, mas caramba, o Brasil é uma nação tão sofrida, o povo já está passando tais privações, falar em restaurar uma corte, o esplendor da corte, os custos da corte. Isso não assente a pobreza do povo brasileiro? Um assinte à pobreza do povo brasileiro é a atual república. As repúblicas custam incomparavelmente mais caro do que as monarquias. Considerem apenas o seguinte: numa monarquia se sustenta um chefe de Estado. Na República, general, nós estamos sustentando hoje 8. Até alguns dias atrás eram 9. Nós sustentamos o atual presidente da República e 7 ex-presidentes ou viúvas ex-presidentes com salários vitalícios. Um desses ex-presidentes foi presidente durante algumas horas apenas. O presidente da República, era o presidente Sarney naquele tempo,
saiu do território nacional em Foz do Iguaçu para ter um encontro com os presidentes da Argentina e do Paraguai. Evidentemente, constitucionalmente, ele devia ser substituído. O presidente da Câmara dos Deputados, que era o substituto natural, não havia vice-presidente, também saiu para dar uma ocasião ao presidente do Senado. O presidente do Senado assumiu a presidência da República, que assim ele poderia pôr no seu currículo vitae, que também foi presidente da República. Hoje esse homem recebe aposentadoria vitalícia de ex-deputado estadual do estado dele, ex-deputado federal do estado dele, ex-governador do estado dele, ex-senador e ex-presidente da República. Que tal? Presidente da República apenas algumas horas. As monarquias não dependem de estar comprando seus avaniguados, não precisam estar atribuindo mordomias, presença de estatais, Sudenes, Petrobras, Banco do Brasil, etc. As monarquias são autênticas, existe um consenso em torno da monarquia. As monarquias são sóbrias, as repúblicas são perdulárias. Quem conhece algo da nossa história sabe como eram sóbrios os hábitos de Dom Pedro II. Se havia uma acusação que era feita a Dom Pedro II, é que não era admissível, os ministros estavam continuamente reclamando de Dom Pedro II nesse ponto, não era admissível que as embaixadas da Áustria, da Grã-Bretanha ou da França tivessem mais esplendor do que o Paço de São Cristóvão, que é a residência de Dom Pedro II. Eles não aceitavam esse fato. Eles queriam que o palácio do imperador tivesse muito mais esplendor, e não as embaixadas tinham muito mais luxo que o palácio do imperador. A dotação da Casa Imperial foi votada em 1841, eram 800 contos de réis por ano. Até 1889, continuaram mesmo 800 contos de réis por ano. Bastou que viesse a República para que Deodoro exigisse para si 1.200 contos de réis. Sendo Dom Pedro II, com esses 800 contos de réis, sustentava sua família e sustentava um grande número de estudantes pobres, entre os quais Deodoro da Fonseca. Sustentava um grande número de artistas, Victor Meirelles, Pedro Américo, Carlos Gomes, todos eles tiveram seus estágios no exterior para Dom Pedro II. Dom Pedro II fazia suas viagens pagos dessa sua dotação. Pega rapidamente. Eu não resisto à tentação de mostrar um documento sumamente ilustrativo dessa realidade. Mas enquanto vem o documento, eu dou um outro dado. O Palácio Planalto, em comparação ao Palácio da Rainha Elizabeth. O Palácio da Rainha Elizabeth com aquele esplendor todo, aquela guarda, os cocheiros, os cavalariças, os banquetes que a rainha oferece para todos os embaixadores, todos os chefes de Estado estão passando por Londres. O Palácio da Rainha Elizabeth custa 27% do Palácio Planalto. Eu tenho aqui um documento muito interessante, muito ilustrativo dessa realidade. Aqui está. Todos reconhecem aqui Dom Pedro II. O que é isso? É uma folha de um jornal norte-americano de 1876, é uma cópia xerox, evidentemente, que noticia a ida de Dom Pedro II aos Estados Unidos por ocasião do primeiro centenário da independência. E o que se lê aqui? The Common Emperor, o imperador que está vindo. No dia 26 de março, embarcou no Rio de Janeiro, no vapor inglês Helvétius, vapor de carreira, Sua Majestade o Imperador Dom Pedro, que deverá chegar a Nova York por volta do dia 20 de abril. Ele está acompanhado de sua esposa, a Imperatriz Teresa. Sua comitiva consta do Visconde de Bom Retiro, 1, do Almirante Delamare, 2, Monsenhor Macedo, 3, uma dama de companhia da Imperatriz, 4. 4 pessoas. Mais ou menos a mesma coisa foi nas repúblicas, né? As viagens presidenciais. O presidente da República, Sarney, quando esteve em Paris por ocasião do bicentenário da Revolução Francesa, com 2 jumbos de alegria. Todos sabem. Por quê? Porque as monarquias são sóbrias, as repúblicas são perdulárias, as monarquias são autênticas, as repúblicas precisam comprar os seus apoios. Sob todo ponto de vista, é um regime superior. Essa é a realidade. Eu agradeço, portanto, a ocasião me foi dada de me dirigir a palavra a esse grupo selecionado aqui na Fundação Nacional do Tropeirismo, em Caçapava, e vejo que a acolhida que essa perspectiva da restauração da monarquia teve aqui é exatamente a mesma que eu tenho encontrado nesse grande Brasil. Meus irmãos e eu sou o terceiro na linha de sucessão, herdeiro é meu irmão mais velho, Príncipe Dom Luís,
somos 12 irmãos, nós estamos percorrendo o Brasil nessa verdadeira cruzada, nessa verdadeira campanha de esclarecimento para que o povo possa fazer uma escolha consciente por ocasião do plebiscito. E nós vemos o quê? Que a acolhida, a aceitação é exatamente a mesma que teve aqui. Óbvio, é isso mesmo, não tem dúvida, é o ovo de Colombo. Eu agradeço a acolhida e os convido a participarem conosco dessa epopeia para fazermos do nosso grande Brasil, nosso querido Brasil, nosso tão sofrido Brasil, este país dos nossos sonhos. Um país cristão, um país forte, um país respeitado no concerto das nações, um modelo para o resto dos povos. É o que nós sentimos que é a nossa vocação histórica. Vamos, com a ajuda de Deus, realizar isso, unindo nossos esforços nessa epopeia. Minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado. Eu gostaria de informar os senhores que a partir das 14 horas, Sua Alteza, Dom Brenan de Orleans e Bragança estará no SUDES, no Centro de Saúde de Caçapava, participando da campanha nacional de vacinação. Até lá, ele ficará aqui conosco, descansando um pouquinho. E eu agradeço muito em meu nome pessoal, da Helenita e da Fundação Nacional do Tropeirismo pela presença de todos vocês. Num espaço todo especial, eu gostaria também de registrar aqui a presença das pessoas que trabalham na Fundação Nacional do Tropeirismo e também na Fazenda Gramado, que fizeram questão de estar conosco nessas horas para conhecerem exatamente esse momento extremamente importante na nossa história. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhores todos. O nosso maior respeito, o nosso maior carinho, a nossa maior gratidão. Muito obrigado. Pois não. Semana de Ciências Jurídicas. Sei, pois não, muito gosto. Quando é que será essa semana? Com a participação também dos outros Sei. defensores. O ideal nessas questões, o ideal seria fazer, realmente resumir em 3 dias separados, com 30. Porque no debate sempre acaba havendo os antagonismos e as pessoas não têm ocasião de analisar, se aprofundar sobre um tema, se analisar sobre outro tema, sobre o terceiro tema, sobre 3 alternativas. O ideal seriam 3 dias, pode ser 3 dias seguidos, ou 3 ocasiões diferentes, etc. Eu já fui em várias universidades, mas sempre em 3 dias diferentes, o que é muito mais oportuno. As pessoas podem perguntar mais, aprofundar mais sobre a tanto para presencialistas quanto para parlamentares republicanos, quanto nós monarquistas defendendo a monarquia parlamentar. Inteiramente sobre a Eucaristia. Como o senhor colocou como coisa muito importante a parte da escolha política, o bispo que quiser, o bispo aqui de São José, mas a responsabilidade do conteúdo foi minha, é tudo dos outros. Então, é coisa muito boa. Muito obrigado. E essa aqui é a carta da família que o nosso reitor, muito responsável lá, e nós estamos começando, é uma coisa muito simples. Muito obrigado. E defender a família que é essa. Esse aqui é o primeiro trabalho que nós fizemos com a universidade. Nós foi reconhecido agora em maio de 92, que era a nossa faculdade integrada. Está aqui um trabalho, um número aí que seja aí. Muito obrigado. Hasta luego se enfrentó indicado en junta con nación. Não é Feito muito bonito. a mão, muito pintado por uma pessoa, professor. Isso aí é um trabalho muito bonito. Muito obrigado. Pode levar até mais um exemplar, se você tiver. Certamente. Muito obrigado. Eu sou da Rádio Difusora, como o João. Depois a gente faz uma rápida entrevista com ele, será? Sim. Doutor Bertrand, qual a importância para o ideal monárquico na assinatura deste convênio entre o Tropeirismo e a Univap, a Universidade Brasileira? Podem fazer uma cena, exatamente